como você pode receber a vida eterna? Essa é a pergunta que muitas pessoas ainda se fazem. Como você pode, de fato, entrar no paraíso? Essa é a pergunta que muitos fazem. Como herdar essa felicidade tão gloriosa? Essa é a pergunta que muitos se fazem. É verdade que muitas pessoas acham que merecem a vida eterna. Muitas pessoas acham que vão para o céu, ou que vão ao paraíso, ou que herdarão uma vida eterna, porque são boas pessoas. São bons trabalhadores, são bons maridos, são bons pais, são pessoas relativamente honestas, são pessoas de boa moral, de boa virtude, são pessoas que dão um bom testemunho na sociedade. Então essas pessoas acreditam de fato que a salvação tem como base o seu próprio mérito, aquilo que ela faz. Se você perguntar a uma pessoa comum, que não é religiosa, você gostaria de ao morrer ir ao paraíso? De herdar a vida eterna e de morar num lugar feliz, num lugar bonito, abençoado, cheio de paz e de harmonia? Ela vai dizer, claro, é claro que eu quero. Geralmente as pessoas dizem isso. Mas então você pergunta para ela, como é que você vai chegar lá? Se você chegasse diante do Criador, diante do Deus do universo, e Deus perguntasse a você, por que eu deveria deixar você entrar no paraíso? O que você responderia? Geralmente as pessoas responderiam assim, porque eu fui uma boa pessoa. Eu tive uns pecadinhos aqui, uns pecadinhos ali, eu falei umas palavrinhas feias aqui, de vez em quando fiz umas coisas erradas ali, mas no geral eu sou uma boa pessoa, então eu mereço ir para o céu. Geralmente as pessoas usam essa expressão, eu mereço, eu fiz, eu sou uma boa pessoa. Mas quando nós olhamos para a Escritura, meus queridos, nós vemos exatamente o contrário disso. E aí nós precisamos voltar naturalmente ao princípio da criação. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas e criou um homem que era bom, que foi criado à imagem do Criador. Mas a Bíblia diz que Deus deu a ele uma ordem para que ele não comesse do fruto daquela árvore que estava no centro do jardim, mas aquele homem desobedeceu a Deus. E ao desobedecer a Deus, a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo, e juntamente com o pecado a morte, e esse pecado e essa morte passaram a todos os homens. E Paulo então faz um resumo disso ao dizer, porque todos pecaram e estão destituídos da misericórdia de Deus. A Bíblia diz mais, a Bíblia diz que não há justo nenhum sequer, todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis, não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Davi disse muito bem no Salmo 51, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Então o diagnóstico que a Bíblia faz da nossa vida é que nós estamos perdidos, nós somos pecadores, fadados ao inferno, fadados a ser condenados e pagar por isso ao longo de toda a eternidade e por toda a eternidade. Mas então eu pergunto a você nessa noite, como é possível ter a vida eterna? Como é possível, ao fechar os olhos, estar com Cristo para todo sempre? Como é possível entrar naqueles portais celestiais? Como é possível entrar num lugar onde não habita o pecado, porque só habita a santidade, e Deus é santo? Como alguém pecador, como alguém que tem tantos pecados, pode habitar num lugar tão santo assim? A resposta para essa pergunta, meus amigos e irmãos, está no texto que nós acabamos de ler. Esse texto não é um texto isolado, ele não está aqui largado. Esse texto tem um contexto, como todo texto tem um contexto. E o contexto dessa passagem é uma conversa entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos era um homem religioso, era um líder em Israel, era um homem ilibado, era um homem reconhecido.
Era um homem que era tido como talvez um dos maiorais em Israel. Era um líder religioso, era um conhecedor da lei, era um doutor nas Escrituras. E diz o texto que à noite esse homem foi ter com Jesus. E Jesus então olha para ele e pergunta: Nicodemos, você já nasceu de novo? Você já é um homem convertido? Você é um homem transformado? Você já nasceu de novo, Nicodemos? E Nicodemos acreditou por um instante que nascer de novo significava voltar ao ventre materno e nascer novamente, desafiando toda e qualquer lei da física. Mas não era sobre isso que Jesus estava falando. Jesus falava de um nascimento espiritual, não de um nascimento físico, mas de um nascimento do alto, do Espírito, do próprio Deus. E Jesus então termina essa conversa com Nicodemos, dizendo assim: Nicodemos, assim como Moisés levantou uma serpente de bronze no deserto, para que todo aquele que olhasse para aquela serpente fosse curado, assim também importa que o Filho do Homem seja colocado numa cruz. Isso está no verso 15. Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Mas onde está o resumo dessa mensagem? O resumo dessa mensagem está em João 3,16. Esse é o versículo mais conhecido de toda a Bíblia. É o que os teólogos chamam de o coração do Evangelho, o coração das Escrituras. E é um versículo tão pequenininho, com tão poucas palavras, mas ao mesmo tempo um versículo tão profundo, que perpassa gerações. São 2000 anos praticamente desde que Jesus, nesta conversa com Nicodemos, fez essa grande e profunda e intensa declaração: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que é que esse versículo nos ensina? Ele nos ensina como nós podemos ter essa vida eterna. A primeira grande verdade que nós aprendemos aqui é que para ter a vida eterna nós precisamos entender a razão deste amor. Não é isso que diz o texto? Olhe novamente para ele. Porque Deus amou. O que Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, você não pode ser salvo, Nicodemos, pelas suas obras. Por melhor que você aparentemente seja, você é um pecador, Nicodemos. Você nasceu em pecado, você foi gerado em pecado. Você tem pecado como qualquer outra pessoa, embora você seja um homem ilibado, um líder religioso, um doutor nas Escrituras. Mas Nicodemos, você nasceu em pecado. Você não pode herdar a vida eterna, porque você está manchado pelo pecado. Mas existe uma maneira, Nicodemos, de você ser salvo. Porque Deus amou. Aqui está a razão da nossa salvação. É esse amor de Deus por nós. Deus não amou você, meu querido, porque Ele anteviu a sua fé. Deus não amou você porque sabia que você teria uma vida ilibada, uma moral boa, uma boa conduta, seria um bom homem, uma boa mulher. Deus não amou você por causa dos seus méritos. Deus decidiu amar você. Sabe por quê? Porque Deus fez isso de sua livre e espontânea vontade. Deus fez isso soberanamente. O amor de Deus não está baseado naquilo que você faz, nem naquilo que você deixa de fazer. Não é porque você é bom ou porque deixa de ser ruim. O amor de Deus não está baseado em méritos humanos. O amor de Deus é livre, soberano e incondicional. Quando Deus amou? O texto diz, porque Deus amou. Quando Deus amou? Na eternidade. Quando você nem sonhava em nascer, quando o mundo ainda não existia,
quando não havia vestígio de poeira cósmica neste grande universo, quando não havia absolutamente nada, na eternidade, como os teólogos chamam de a eternidade passada, se é que existe passado na eternidade. Mas Deus decidiu nos amar. Você não era nenhum projeto, mas Deus decidiu, de forma soberana, amar você. Você consegue imaginar isso? Você foi amado por Deus antes da criação do cosmos, antes de tudo existir. Você estava no coração de Deus. Você era objeto do amor de Deus. Isso não toca o seu coração? Isso não mexe com você? Saber que você foi amado por Deus? Você quer ser salvo? Entenda que Deus chamou, não pelos seus méritos, mas porque Ele decidiu. Nós amamos por mérito, é verdade. Quando eu conheci Michele, eu me apaixonei por ela pelos méritos que ela tinha. Bonita, inteligente, doce, meiga, simpática. Os méritos da minha esposa, suas qualidades me atraíram. É natural isso. Ninguém se apaixona por uma pessoa que acha feia, ou que não gosta, ou que não tem simpatia. Nós nos apaixonamos por pessoas que nós temos afinidade. E há coisas nessas pessoas que nos atraem. Mas em nós, o que havia para Deus ser atraído? Nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Mas Deus, soberanamente, decidiu amar a mim e a você. E ponto. Então, em primeiro lugar, entenda a razão porque Deus amou. Em segundo lugar, entenda a extensão desse amor. Olha o que o texto diz. Porque Deus amou o que, irmãos? O mundo. Deus amou o mundo. Quem é o mundo aqui? São os pecadores, os quais Deus decidiu na eternidade amar. O amor de Deus pelo mundo é um amor incondicional, é um amor eletivo, é um amor soberano, é um amor eficaz, é um amor incomparável. Quando eu era um jovem pastor, isso há mais de 18 anos atrás, eu era o pastor de uma jovem igreja. Aliás, ela tem o mesmo tempo de ministério que eu. Todos os anos, ela completa o mesmo ano de organização e eu de ministério. 21 anos agora, a igreja está completando agora em abril, 21 anos de organização. E lá tinha um presbítero muito querido. Muito querido. E logo que eu cheguei na igreja, ele havia se casado há pouco tempo, teve uma filha, a Sara. E um dia nós estávamos conversando, e nós estávamos falando sobre o amor de Deus, exatamente sobre o amor de Deus. E nós estávamos tomando um cafezinho na casa dele, ele tinha uma oficina de moto. E ele me disse uma coisa que ficou marcada na minha mente. E ele disse: pastor, a gente passa a entender o amor de Deus com mais profundidade quando nós nos tornamos pais. E eu, muito ingênuo, jovem pastor, pensei comigo, ele não sabe nada. Eu sou teólogo, fiz 4 anos de seminário, conheço grego, conheço hebraico, conheço os grandes teólogos, eu sei do que eu estou falando do amor de Deus. Porque eu sei disso, eu estudei sobre isso. E eu conheço na teologia sistemática como é o grande amor de Deus. Mas claro, eu não disse isso a ele. Eu pensei dentro do meu coração, ele não tem ideia do que está falando. Mas Deus nos ensina. Muitos anos se passaram e nasceu a nossa primeira filha, a nossa primogênita, Ana Maria.
Irmãos, eu preciso dizer isso ao meu querido presbítero. Ele estava certo. Quando os filhos nascem, a gente consegue sentir de maneira mais palpável e evidente o amor de Deus. Eu não estou dizendo que quem não tem filhos ou quem não pode tê-los, nada disso. Mas é como se Deus nos desse esse tempero da graça, para a gente poder sentir um pouco mais do amor dele. Sabe por quê? Porque a gente pega aquele serzinho no braço, e você diz, é o meu filho. E você dá banho, você troca, você alimenta, você dá mamadeira, troca aquelas fraldas horríveis, você leva para o hospital, e você fica uma semana com aquele ser nos seus braços, quando ele está doente. Foi assim que nós ficamos com Ana Maria, nos braços uma semana, porque nem no berço ela queria ficar. E você chora, e você cuida, e você dá todo o seu amor por aquela criança. E quando você sai pela primeira vez, só os pais, sem o filho, você quase morre no coração. E aí você passa em frente a uma loja, mesmo você sozinho com a sua esposa, e aí você olha para aquela vitrine e fala assim, esse vestidinho ficaria tão bem nela, não é? Sabe por quê? Porque nós amamos, e nós amamos muito. O amor de Deus é um amor grande, que é capaz de abraçar todos os pecadores, porque o amor de Deus é grande, o amor de Deus nunca é limitado. Por isso que João diz que Deus amou ao mundo, amou todos aqueles a quem Ele decidiu amar de maneira soberana. Deus salva pessoas muito inteligentes, como o apóstolo Paulo. Deus salva pescadores como Pedro, como André. Deus salva pessoas muito ricas e importantes, mas Deus também salva pessoas que moram numa comunidade muito simples. Deus salva um médico e Deus salva uma dona de casa. Deus salva um advogado e Deus salva um pedreiro. Deus salva um índio no interior do Amazonas e Deus salva um holandês lá naquele belo país. Deus salva um africano, Deus salva um australiano, Deus salva até argentinos. E Deus também salva canadenses. Porque Deus amou ao mundo. Deus amou ao mundo. Então, em segundo lugar, essa é a extensão do amor de Deus. Todo mundo. Em terceiro lugar, veja a intensidade do amor de Deus. Já vimos a razão, porque Deus amou. Já vimos a extensão, Deus amou ao mundo. Mas agora temos que entender a intensidade desse amor. Veja o que o texto diz. Porque Deus amou o mundo. E amou como, irmãos? De tal maneira que fez o quê? Que deu o seu Filho unigênito. Deus ama a intensidade. E João é muito enfático. João poderia simplesmente ter dito ou escrito isso. Deus amou o mundo e ponto. Mas João, repetindo, ecoando, reproduzindo as palavras de Jesus, João disse, Deus amou, mas Deus amou de tal maneira. Isso aqui significa intensidade. Um amor leal, profundo, intenso, verdadeiro. Quando a gente ama as pessoas, a gente faz tudo por elas, não é verdade? É ou não é verdade? Eu amo a minha esposa. E eu faço tudo por ela. Eu brinco com ela às vezes, querida, pode pedir até metade do meu reino que eu te dou.
Ela sabe que é uma brincadeira, obviamente, mas ela tem o meu coração e ela tem tudo aquilo que eu tenho para dar a ela. Não é nada, mas eu tenho. Eu não tenho um castelo, mas ela tem o meu coração. Os meus filhos têm todo o meu amor e nós fazemos tudo por eles. Muitas vezes a gente deixa de comer para dar a eles, deixamos de comprar outras coisas para supri-los, porque nós amamos, mas nós amamos de tal maneira que nós fazemos tudo para ver aquela pessoa feliz. E João então diz que o amor de Deus é tão grande, mas é tão grande e é tão intenso, que Deus nos deu o seu único filho. Agostinho, aquele grande teólogo, disse: Deus deu tudo aquilo que ele tinha, Deus deu o seu único filho. Você seria capaz de dar o seu filho por uma pessoa qualquer? Suponhamos que um vizinho seu, uma boa pessoa, mas num ato de descuido, ali brigou com alguém e acabou matando aquela pessoa e ele foi condenado. Você daria o seu filho para ser preso no lugar dele? A resposta é óbvia. Claro que não. Você daria o seu filho para morrer por um assassino? Claro que não. Você daria o seu filho para morrer por um bandido? Claro que não. Você daria o seu filho para morrer por um corrupto de Brasília? É claro que não. Claro que não. Você não daria o seu filho. Mas Deus deu o filho dele para morrer por pecadores miseráveis como eu e você. Nós não merecíamos nada, mas Deus decidiu entregar o seu filho na cruz do Calvário. Você consegue entender isso? O amor de Deus foi tão grande, irmãos, que quando Jesus estava ali, pregado na cruz, com os seus braços abertos, a Bíblia diz que ele bradou em alta voz, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Você consegue imaginar o peso disso? Deus o Filho unigênito, aquele que estava em glória com o Pai, que deixou a glória, que se esvaziou da glória, que se esvaziou da sua riqueza, da sua majestade, que se fez homem, subiu à cruz e agora é abandonado pelo seu próprio Pai. Você consegue imaginar a extensão? Eu tenho a impressão de que já contei isso aqui na igreja. Quando a nossa filha mais velha tinha 8 meses, ela foi internada. Ela tinha uma infecção muito grave. E se ela não fosse rapidamente cuidada, ela poderia morrer. E ela estava chorando, com aquele monte de agulhada no bracinho dela, tentando pegar as suas veinhas. Ela tinha 8 meses. E ela chorava copiosamente. Ela era muito chorona. Ainda é. Ela é muito sentimental. E a enfermeira tentando encontrar a veinha dela. A mãe segurando um lado, eu segurando o outro. E a gente ali em prantos, porque a gente não esperava aquilo. Se eu pudesse estar no lugar dela, mas eu não podia. Quando Letícia tinha 1 ano, ela foi passar por um procedimento, irmãos, no Hospital das Clínicas. E ela tomou uma anestesia geral. E quando ela voltou, ela teve um trancamento na sua traqueia. Um espasmo muito forte. E ela buscava o ar no colo da minha esposa. E ela tentava de todos os modos respirar. E ela não conseguia. Os médicos ficaram apavorados. E quando nós vimos, tinha ali uns 10 médicos e ninguém sabia o que fazer. E eu sou um homem extremamente apavorado com essas coisas. E eu fui para o banheiro. E eu me coloquei de joelhos e eu disse: Senhor, não leve a minha filha. Se eu pudesse estar no lugar dela, eu estaria. Eu queria passar por aquilo que ela estava passando.
mas Deus quis que fosse de um outro modo. Se nós, que somos seres humanos tão pequenos e tão frágeis, nós conseguimos amar tanto, imagine Deus que entregou o seu Filho. O profeta Isaías disse que aprouve a Deus, aprouve ao Senhor fazer enfermá-lo, agradou ao Senhor moê-lo. Imaginem a dor do coração daquele Deus, vendo o seu Filho na cruz padecer sem pecado. Deus, naquele momento, simplesmente deixou de olhar para o seu Filho, enquanto ele gemia no seu corpo e na sua alma. Esse é o amor de Deus por mim e por você, que levou o seu Filho Jesus à cruz do Calvário. Porque Deus amou ao mundo, e Deus amou de tal maneira, que deu o seu único Filho. Ele deu tudo o que tinha. E por que Deus fez isso? Qual era o propósito de Deus? E este é meu último ponto. Ele está no final do versículo 16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou você. Amor. E Deus amou você de tal maneira que Ele decidiu entregar o seu Filho por você, para que você creia nele e tenha vida eterna. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Você consegue entender isso? Que Deus te amou tanto, que Ele sacrificou o Filho dele, para que você creia, para que você tenha vida eterna. Você não pode ser salvo, querido amigo, querido irmão, por suas próprias obras. Você não pode ser salvo por aquilo que você faz, ou por aquilo que você deixa de fazer. A salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Mas isto, graça e fé, não vem de você. É um dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, disse o apóstolo Paulo em Efésios 2, 8 e 9. Eu concluo a minha mensagem nesta noite. Você quer ter a vida eterna? Ao fechar os seus olhos, você quer estar com Cristo? Quando Cristo voltar e julgar o mundo, com quem você quer estar? De que lado você quer estar? Ali na cruz, ao lado da cruz, havia dois malfeitores, um à esquerda e outro à direita. Um zombava, salvou a tantos, não pode salvar a ti mesmo. Desce da cruz, você não é Deus. Mas o outro dizia: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E qual foi a resposta de Jesus para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, hoje mesmo. A salvação não é para daqui 100 anos. A salvação é hoje, é agora. Esse é o tempo, esse é o momento, essa é a oportunidade que Deus dá a você. Não saia daqui nesta noite sem crer nesse Jesus que morreu por você, que verteu o seu sangue na cruz por você, que entregou a sua vida por você,
que sofreu por você, que recebeu uma coroa de espinhos por você, que recebeu pregos nas mãos e nos pés por você, que recebeu a ira de Deus por você. Creia nele, entregue a sua vida a Ele, confesse Jesus como Salvador da sua vida. Diga: Senhor, eu quero receber esta vida eterna, eu quero abraçar Jesus como meu Salvador, eu quero ser o seu discípulo, eu quero andar com Ele, eu quero servi-lo, eu quero amá-lo. Abrace Jesus, confie nele, entregue a Ele a sua vida e deixe que Ele seja o seu Salvador e o seu Senhor. Não foi isso que o coral cantou? Porque Deus amou. Porque Deus amou você de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nessa noite você quer entregar a sua vida a Jesus, quero que você ore comigo. E se você já é um crente, seja agradecido e viva para a glória de Jesus todos os dias. Que o seu respirar, que o seu andar, que o seu pensar seja para a glória desse Jesus que vive e que reina pelos séculos dos séculos, como ouvimos aqui gloriosamente cantado nesta noite. Vamos orar. Curva a sua cabeça. Na sequência nós vamos cantar um hino, Deus a enviou. Eu quero convidá-lo nesse hino a entregar a sua vida a Jesus. Vamos orar. Pai querido, nós acabamos de ouvir a Tua palavra nesta noite. Que passagem gloriosa, Senhor. Que passagem bendita. Que bênção, Senhor, é saber que o Senhor nos amou na eternidade, nos amou quando não havia nada em nós, nos amou de maneira incondicional, nos amou de maneira soberana, e o Senhor nos amou tanto, que deu o seu Filho para sofrer na cruz, para sofrer no nosso lugar, para morrer a nossa morte, para que nele crescêssemos e tivéssemos a vida eterna. Ó Deus querido, que nesta noite, pelo poder do Teu Espírito, ninguém saia deste lugar, Senhor, sem entregar a sua vida a Jesus, sem confessar no seu coração e sem declarar com seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor. Que nesta noite, Senhor, o Teu Espírito visite esta igreja com salvação do alto, trazendo vida, trazendo fé, trazendo esperança aos corações entristecidos. Ó Deus querido, visita esta igreja, Senhor, com salvação nesta noite. Que todo e qualquer pecador que aqui adentrou nesta noite reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.